Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Como todos vão? Mais um domingo, estamos juntos aqui para falar da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a EBD número 7, é o nosso sétimo capítulo de 13. Nós temos 13 capítulos no total e estamos falando sobre o livro do profeta Isaías. O tema de hoje é o sofrimento humano e a misericórdia divina. Os nossos textos base são o capítulo 36, 37, 38 e 40 do livro de Isaías. E o nosso texto áureo, o texto base, é Isaías 40, versículo 9. É muito bom a gente falar desse texto, é muito bom a gente falar dessas circunstâncias, e é interessante a gente entender o título, o tema que a gente coloca aqui nessa EBD, nessa Escola Bíblica Dominical número 7. O sofrimento humano e a misericórdia divina. Temos duas palavras bases e chaves que a gente tem que discutir e entender para a gente aprofundar nesse tema. A primeira é o sofrimento humano. Mas o que significa sofrimento? Sofrimento, se você buscar no dicionário qualquer, ele vai denotar como aflição, desgaste, angústia, preocupação, amargura. Então, dentro da nossa existência terrena, a gente sempre vai estar ligados a sofrimento. Nós sempre, infelizmente, teremos isso assolando a nossa vida, que é o sofrimento, aflição, desgastes, angústia, preocupação. Mas o contraponto do sofrimento humano é a própria misericórdia divina. E o que é misericórdia? Mas o que essa palavra simboliza e significa para nós hoje e naquela época? Bem, misericórdia significa compaixão, piedade, graça, perdão, indulgência divina de Deus. Então, o sofrimento humano, a angústia humana está sendo contracenada com a misericórdia, compaixão, piedade, graça, perdão de Deus. Esse texto base bíblico de Isaías 36, 37, 38 e 40 remonta num período que Isaías fala sobre o reino de Ezequias. Ezequias foi um grande rei de Judá. Temos que recordar que, naquele momento, a grande potência mundial naquela região era a Síria, um reino que ficava localizado na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, na crescente fértil entre o rio Eufrates e Tigre. E Israel e a Palestina, Israel e Judá, os dois reinos que se dividiram, ficavam indo mais para oeste, indo em direção ao Egito, uma outra grande potência. Então, na verdade, o povo hebreu, o povo de Deus, ficava entre duas grandes potências, a Síria, a Mesopotâmia, e o Egito, na crescente do rio Nilo. E a Síria, ela estava conquistando vários reinos, estava conquistando várias cidades. Ela já tinha conquistado o reino de Israel, o reino do norte, que já tinha se dividido, e não tinha dominado o reino de Judá, que é o reino do sul, que quem governava naquela época era o rei Ezequias. Mas a Síria já tinha conquistado várias cidades em volta e só faltava Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que era fortificada e que inclusive tinha dentro dela o templo de Deus, o templo do rei Salomão, que era o simbolismo da fé naquele período. E a nação, o reino da Síria já tinha
já tinha feito um cerco sobre Jerusalém. E o comandante-geral de Senaquerib, que era o rei da grande potência síria, foi até próximo das fortificações de Jerusalém e conversou com 3 altos funcionários do rei Ezequias. Temos que lembrar também que o rei Ezequias, puxando um pouquinho mais, ele foi o rei que restaurou a fé do povo hebreu ao Senhor Deus. Foram passados vários reinos que denegriram a fé, que se misturaram com o paganismo, com outros deuses pagãos, e acabou denegrindo a fé verdadeira. E o rei Ezequias, ele conseguiu retomar e reformular essa fé, reformou o templo do rei Salomão, ele reformou toda a religiosidade que havia e toda aquela questão de adoração ao Senhor Deus verdadeiro. Mas Ezequias, como todo ser humano, passava por uma grande dificuldade. E aí é importante que acontece uma discussão, um conflito entre o comandante de Senaquerib do reino da Síria com os 3 altos funcionários de Ezequias. E ele começa a falar uma série de coisas que amedrontam o povo. E, curiosamente, esse comandante, isso fala na Bíblia, ele começa a falar em hebraico. Inclusive os altos funcionários de Ezequias pedem para ele não falar em hebraico, falar em aramaico, que era a língua geral, mas ele continuou insistindo porque ele queria que todos de dentro da fortificação de Jerusalém ouvissem o que ele tinha a dizer. E esse alto comandante de Senaquerib, do reino de Atassíria, começa a proferir palavras para amedrontar todos. Então o clima era de extrema preocupação, de extrema angústia para toda aquela população que estava dentro de Jerusalém, para os altos funcionários do rei Ezequias e do próprio Ezequias. Ezequias passava por uma angústia enorme. E aí é importante a gente entender a seguinte coisa, que as circunstâncias do mundo, as circunstâncias da nossa vida são limitantes. Aonde nós estamos inseridos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa comunidade, nós temos circunstâncias de vida mundanas que nos limitam. Então nós temos uma vida limitada. E isso é confrontado com a própria natureza humana. Quem limita isso, quem impõe essas limitações de vida nossa, é a própria natureza humana. E aí, diante dessas circunstâncias limitantes que nós nos deparamos no dia a dia e até em certos períodos, uma coisa que nós temos que entender, nós temos 2 saídas. Ou nós continuamos murmurando e reclamando sobre aquelas circunstâncias, ou a gente confia no Senhor. Ou nós continuamos parados, procrastinados na vida e murmurando e reclamando sobre as nossas circunstâncias, sobre as nossas limitações, ou a gente clama e confia ao Senhor. Essas são as 2 únicas formas. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Não tem alternativa. E o rei Ezequias, ele passou por esse processo e ele teve que tomar essa decisão. É interessante que quando os altos funcionários voltam para Ezequias, eles voltam vestidos, a Bíblia relata no capítulo 36 e 37, que eles voltam vestidos de saco. E o rei Ezequias, depois que recebe as informações desses altos funcionários
sobre o alto comandante Senaquerib da Síria também se veste de saco. É interessante que o vestir pano de saco, um pano grosso, rude, que se usava na época, era um simbolismo de arrependimento. Então, primeiro nós temos um período de aflição, medo, e depois nós começamos a passar por um período de arrependimento. A gente começa a entender que toda essa limitação, toda essa angústia, aflição, tem nossa culpa também. Nós também somos culpados por isso. E aí, desse período de arrependimento, o crente, e Ezequias fez isso, ele tem que lembrar do não temas. É o que o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus sempre nos diz: não temas, eu estou aqui. Então, nós temos que aprender a confiar. A única palavra que tem é confiar. Temos que ter confiança. Aí nós passamos por um período de oração. E aí quando a bênção vem, quando a bonança chega e a tempestade nos abandona, a gente tem que, nunca podemos esquecer de testemunhar e agradecer. Agradecer ao Senhor. E aí o texto de Isaías 37, versículo 6 é: não temas por causa das palavras que ouvistes. Ezequias ficou extremamente angustiado, ele ficou extremamente amedrontado, ele se arrependeu das suas decisões passadas, mas ele não deu ouvido ao que aquele alto comandante de Senaquerib falou. Ele confiou, ele ouviu o profeta Isaías e ouviu que a bênção era certa. E esse cerco, ele acabou tendo um final milagroso e abençoador para o povo de Deus, para o povo de Judá. O Senhor Deus enviou um anjo que feriu 185.000 soldados que estavam fazendo cerco a Jerusalém. Algo maravilhoso, algo milagroso aconteceu naquele momento e o anjo feriu 185 soldados. Eram muitos soldados. Eles iriam esmagar Jerusalém, com certeza, com todo esse poder bélico. Mas o Senhor trouxe o refrigério. E o Senhor é dono de todas as coisas nesse mundo e a gente tem que saber confiar nele. E, milagrosamente, o socorro que Ezequias esperava veio do Senhor. É o nosso primeiro tema. Passando esse período, Ezequias agradece a Deus e aí ele passa no capítulo 38 por um outro momento de angústia, um outro momento de sofrimento humano. E aí ele está assolado por uma moléstia, por uma doença. Nós não sabemos que doença que era, mas o texto bíblico fala que era uma doença mortal. Então, para o entendimento da época, aquela doença levaria com certeza Ezequias à morte. E a doença, quando nós estamos no leito de morte, uma doença dessa, ela demonstra claramente para qualquer um ser humano, e demonstrou para Ezequias a finitude humana. O ser humano é finito aqui na Terra. Isso nós temos que entender. E ela traz essa compreensão na nossa cabeça, que o nosso tempo vai se acabar e se acaba. O leito geralmente é o local no qual nós encontramos com Deus, com o nosso Criador. Nós nos quebrantamos tanto no leito de enfermidade que é o momento que a gente busca o nosso verdadeiro Criador. E em terceiro ponto é que a doença nos nivela. A enfermidade de qualquer um, independente da renda que ele tenha, do patrimônio que ele tenha, da importância que ele tenha em relação aos outros, à sociedade, ela nivela todo mundo. Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser miserável.
pode ser importante, menos importante, a doença vai nos nivelar a todos. E aí, Ezequias, ele buscou de uma forma o Senhor e procurou saber do profeta Isaías o que ia acontecer com ele com essa moléstia. E as notícias de Isaías naquele momento não eram boas e que ele iria morrer. Isaías fala no texto bíblico que ele deveria organizar as suas coisas, porque o fim estava certo. E aí, Ezequias, na passagem bíblica de Isaías 38, 2 e 3, ele passa por um momento de extrema fé com Deus, de extrema quebrantamento com o Senhor. E aí o texto diz: Então Ezequias virou o rosto para a parede e disse: Ó Senhor, peço-te que te lembras de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. O momento de aflição de Ezequias nesse momento é um momento que muitos de nós passamos e passaremos, e que é um momento que tira de nós toda a nossa arrogância, toda a nossa altivez, toda a nossa barreira que a gente esconde nossos sentimentos e traz com que nós abramos realmente o nosso coração e os nossos sentimentos para Deus. Esse momento Ezequias chorou muito. Ele abriu totalmente o seu coração. Ele tirou todas as barreiras psicológicas, sociais que existiam diante dele, toda aquela arrogância ou prepotência que um rei poderia ter, ou que qualquer ser humano pode ter diante do resto da sociedade, aquela altivez que ele poderia ter, ele tirou toda aquela máscara de si e se abriu como ele é intimamente. E ele chorou muito. O momento em que a gente está numa aflição profunda e que a gente passa a se abrir com Deus, um momento especial. É um momento que Deus realmente nos ouve. É um momento que Ele realmente reclina para nós. É um momento especial, de sofrimento, de angústia, mais especial. E aí, Isaías traz, depois desse evento, traz uma boa nova, uma boa notícia. Traz dizendo que iriam ser acrescentados mais 15 anos de vida para ele. E aí, nessa passagem bíblica, do capítulo 38, a gente pode lembrar do seguinte, de três situações importantes que passaram nessa trajetória de Ezequias com sua enfermidade. A primeira é de que a palavra que ele recebeu do profeta não era do profeta, era de Deus. O profeta primeiro falou que ele ia morrer e depois falou que ele ia ser acrescentado 15 dias. E o profeta não teve nenhuma vergonha ou medo de dizer algo que contradissesse algo que ele disse antes. Por que ele não teve vergonha? Porque era próprio Deus que estava dizendo. Deus estava dizendo isso daí para Ezequias. Quando nós estamos num momento de aflição e angústia como este, nós podemos muitas vezes ouvir a voz de Deus. E essa voz de Deus nunca contradiz a outra. É apenas uma trajetória que nós, seres humanos, passamos com essa comunhão com o nosso Criador Deus. O segundo ponto é que a primeira pessoa a buscar foi Deus. A primeira pessoa a buscar foi Deus. Deus buscou
Ezequias. Deus trouxe a bênção a ele. Isso é maravilhoso, isso é importantíssimo para a gente entender. E o terceiro ponto é que após a graça de Deus, Ezequias agradece, suplica. Então, continuando o texto bíblico, a gente vê que no final, profundamente consternado, Ezequias agradece por essa bênção. Então, nós temos uma passagem de angústia, sofrimento, de bênção, a resposta do Senhor e de agradecimento de Ezequias. Deus busca Ezequias e te traz a bênção. E por fim, no capítulo 40 de Isaías, nós temos que lembrar que o nosso livramento vem do Senhor. O capítulo 40, ele sai um pouquinho daquele conflito da Síria com Judá. Ela demonstra que Judá saiu vencedora naquela batalha e que a Síria não conseguiu conquistar a Judá inteira e muito menos Jerusalém. Mas, no decorrer da história e nas próprias profecias de Isaías, isso não ia terminar somente com flores, não ia terminar com um final feliz. O reino de Judá sofreria muito, passaria por um sofrimento grande, que posteriormente seria o cativeiro da Babilônia. Outro reino surgiria sob a Síria, que era a Babilônia, e a Babilônia, com seu poderio bélico, ela realmente invadiria Jerusalém, invadiria toda Judá, levaria todo o povo de Deus cativo à Babilônia e destruiria pedra sobre pedra o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que era o símbolo de fé naquela população. E o capítulo 40, ele mostra que Isaías, que profetizou isso, apesar daquele cenário desolador que tinha acontecido, que Isaías estava profetizando, haveria uma reconstrução. Não só uma reconstrução do povo de Deus, que voltaria do pós-exílio da Babilônia para Judá e reconstruiria o templo e reconstruiria Jerusalém, mas que isto sinalizaria por um novo tempo que seria a vinda do Messias, que trazeria uma nova ótica de fé para a raça humana inteira e para o próprio povo de Deus. E isso é importante a gente entender, que mesmo com situações drásticas, desoladoras, que assolam a nossa vida, que assolam a nossa existência, a gente tem que entender que tudo está sob controle do nosso Senhor Deus e tudo está indicando para nosso livramento, para a nossa salvação. O livramento de Deus está garantido. Esteve garantido para o povo de Deus naquele momento, está garantido hoje e sempre. É importante a gente ter em mente nos momentos que nós temos de angústia, de sofrimento, de assolação da nossa vida, é que enquanto nós tivermos fé, enquanto nós buscarmos o Senhor Deus, haverá esperança. Enquanto nós tivermos fé e confiança, confiais no Senhor, enquanto nós tivermos essa frase, essa oração, confiais no Senhor, haverá esperança. Sempre, por pior que seja, por mais difícil que esteja, por pior que sejam os resultados, o livramento de Deus para com nossa vida, com a nossa alma está garantido. Amém, irmãos? Que possamos agradecer grandemente essa palavra do Senhor, que possamos agradecer esse conhecimento que adquirimos mais e mais, e que
esse domingo seja um domingo abençoado, que possamos nos debruçar perante a Deus, colocarmos o nosso coração diante do Senhor Jesus, que nos trouxe nova esperança para a nossa vida, e que possamos de fato tirar todas as nossas máscaras sociais, nossas máscaras psicológicas e abrirmos de fato o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos medos para com o Senhor. É isso que agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.